Mediunidade, Edgar Armon, capítulo 13, Fenômenos correlatos. 1. Desdobramento. Desdobramento é um processo de exteriorização do perispírito e dele decorrem vários outros fenômenos, de nomes bizarros, mas para diante enumerados, que os investigadores do psiquismo indevidamente entronizam em separado e de forma independente. No desdobramento, o espírito no veículo menos denso do perispírito abandona o corpo carnal, ao qual, todavia, como sempre sucede nestes casos, permanece ligado pelo cordão umbilical fluídico. Nesse estado de relativa liberdade, análogo ao sono, passa a agir de forma certa e pode afastar-se a consideráveis distâncias. Por se tratar de um desligamento de corpos, é que incluímos o desdobramento na categoria dos efeitos físicos, na qual poderiam também ser incluídos os estados de sono e de morte, que são também efeitos físicos, e se o sono neste nosso trabalho está no capítulo de lucidez, é porque, como já dissemos atrás, representa um período de transição para o sonho, que é o fenômeno da lucidez. O desdobramento pode ser consciente ou inconsciente, segundo seja voluntário ou compulsório, e como ambos os casos interessam igualmente, vamos enumerar alguns detalhes e inverter a ordem para tratar em primeiro lugar do fenômeno inconsciente. Este tanto pode ser provocado por encarnados como por desencarnados que comumente se utilizam de processos hipnóticos, mergulhando o paciente em sono sonâmbulico. Podem também ocorrer em casos de morbidez psíquica emoções profundas, depressões graves, misticismo exagerado, desejo de desencarne, etc. Quando o indivíduo, por efeito desses estados anormais, fica sujeito a forças estranhas e imprevistas, mas para este nosso estudo vamos considerar somente os casos normais típicos. Desdobramentos inconscientes, operadores encarnados, iniciam o processo com passes longitudinais sobre o médium, desligando o perispírito dos centros da atividade sensorial, centros de força, plexos nervosos. Com isto, apagam as percepções do espírito com o corpo físico e com o mundo exterior, conquanto ele permaneça semiconsciente como um sonho. Prosseguem, intensificando a ação dos passes e mergulhando o espírito em sono sonâmbulico, durante o qual perde a consciência e a capacidade volitiva, passando-o a ser instrumento obediente às influências mentais dos operadores encarnados ou desencarnados, que podem impulsioná-lo na direção que desejarem. Esta é uma prática perigosa, porque na maioria das vezes não se pode confiar no critério ou penetrar nas intenções dos operadores que comumente agem com finalidades subalternas pelo hipnotismo. Operadores desencarnados podem ser benfeitores espirituais que provocam a exteriorização com fins educativos ou para a obtenção de efeitos morais, permitindo visitas e contatos benéficos, dos quais o paciente regressa reconfortado e esclarecido. Obsessores e vampiros que agem com intuitos de vingança, dominação ou perversão e que conduzem o paciente a lugares maus e contatos impuros, dos quais regressa em estado de terror ou perturbação. Nestes casos de vampirismo, o corpo físico do paciente corre também sério risco, porque reflexivamente se sobressalta e padece enquanto dura a exteriorização, como também e principalmente porque pode ser vítima nesse estado de incorporações abusivas de espíritos maldosos, ou intensamente afins, com permanência às vezes demorada, não permitindo mesmo a recuperação do corpo físico por parte do legítimo possuidor. De uma certa forma, estes últimos são verdadeiros casos de possessão transitória e nem sempre podem ser impedidos pelos protetores individuais.
de vítima quando esta, pela sua conduta e condições morais, é solidária na responsabilidade do acontecimento que comumente lhe apraz. Desdobramentos conscientes, ou também chamados voluntários, são os provocados pelos próprios interessados no exercício de práticas de autorrealização psíquica. Sugerimos as seguintes regras fundamentais. 1. Esforçar-se por conservar a consciência própria em todo o transcurso do processo, e estar sempre animado da convicção de que realiza suas práticas com objetivos nobres e elevados. Esta regra assegura proteção espiritual em todas as circunstâncias. 2. Apelar previamente para o protetor espiritual, sem cujo auxílio não se deve o operador se aventurar neste campo, porque enquanto dura o desdobramento, qualquer violência ou golpe desferido sobre o perispírito pode refletir no corpo denso. 3. De início, assumir consigo mesmo o compromisso de não se deslocar para longe do corpo físico e do aposento em que faz o exercício antes que tenha conseguido plena consciência fora do corpo, contato com o protetor espiritual e ausência de temor. 4. Certeza de que o corpo físico repousa em segurança em lugar adequado, podendo a ele voltar sem impedimento, assim que o deseje. Tomadas estas disposições e consideradas estas diversas circunstâncias, inicia-se então a prática, fazendo tentativas não demoradas, máximo de 30 minutos, e de preferência à meia madrugada, após um sono reparador de algumas horas. Observe os primeiros resultados. Observe os primeiros resultados, o modo por que sai do corpo, pela cabeça, pelos flancos, pelos pés, etc. A posição em que se encontra após a exteriorização, a impressão que lhe causa o corpo físico adormecido e o ambiente em que se desdobrou, etc. Tudo com o fito de conservar a consciência desperta. Em momento oportuno mais tarde, o protetor individual se mostrará e então tudo pode ser ampliado e terá o médio boa e segurança companhia para se aventurar no exterior. Nos primeiros tempos, enquanto não se dá o desdobramento, haverá desagradável tensão nervosa pela interferência da vontade no processo natural no desprendimento. Porém, conseguido que seja o primeiro sucesso, a tensão desaparecerá e haverá sempre bem-estar após o exercício que nem por isso, todavia, devem ser aminoados. Estes são os primeiros passos e as principais recomendações a fazer para o desenvolvimento desta utilíssima capacidade psíquica, sendo que tudo o mais daí por diante deve ser realizado em pleno entendimento com o protetor individual. Para a parte prática, podemos acrescentar os seguintes informes e conselhos. Proceder o trabalho de praticagem individual do desdobramento consciente pelo exercício de isolamento, que também é útil como preparação para vários outros trabalhos, como sejam desprendimento material, meditação, comunhão com o plano espiritual, cura de moléstias, combate a vícios e defeitos, etc. Deitar em decúbito dorsal e respirar profundamente durante uns 5 minutos sem esforço. Esvaziar a mente, deixando-a limpa de qualquer preocupação, ideia ou pensamento. Relaxar o músculo por músculo, a começar dos pés, subindo pelas pernas, uma por uma, depois quadris, tórax, braços, etc. Para facilitar o relaxamento, imaginar que o corpo é uma organização que vai fechar e os operários vão então saindo e as máquinas vão parando, desligando-se as tomadas, fechando-se janelas e portas, e insistir até sentir os membros pesados e o corpo como que afundando na cama. O corpo deve ficar bem acomodado para não preocupar o espírito em momento algum, nem ficar sujeito a cãibras ou dores musculares pela má posição.
Se, em consequência, ocorrer desdobramento, não se atemorizar. Neste caso, o espírito tenta sair projetando-se com a forma humana, acima do corpo físico, horizontalmente, com o rosto para cima, ligando-se a ele pelo cordão umbilical fluídico, mostrando quase sempre uma luz azulada em torno. Esta é a posição clássica, porém o desdobramento pode se dar com espírito saindo de outro modo. Nas 2 ou 3 vezes primeiras, conservar os olhos fechados, dando-se a si mesmo ordem prévia, como já dissemos, de não abandonar o quarto até acostumar-se à nova situação, isto é, a viver fora do corpo, a vê-lo deitado à parte, sentir os efeitos de levitação, etc. Só depois disso ir saindo aos poucos no telhado, nos pátios internos, nas ruas, até familiarizar-se com os aspectos exteriores. Quando se tiver mais tirocínio, tudo ficará mais fácil, porém é conveniente sempre determinar previamente, nos primeiros tempos, o que se quer fazer, onde se quer ir, para que o subconsciente registre o desejo e ajude na hora exata. Qualquer inquietação ou temor são logo acusados pelo cordão, que passa a vibrar mais ou menos intensamente, conforme o caso, exigindo a volta. Como se sabe, esse cordão é infinitamente elástico e se alonga indefinidamente, sempre ligado ao perispírito que excursiona, sendo também certo que, para o movimento no espaço, basta a vontade ou o desejo, mesmo sem nenhuma manifestação expressa. A saída do corpo provoca uma sensação de formigamento e frio, e nessa ocasião qualquer temor ou dúvida impede a saída. Como também, sem a perfeita relaxação muscular, não haverá saída, salvo quando o perispírito for puxado por espíritos desencarnados nos desdobramentos inconscientes. Ao regressar, porque se quis ou porque se recebeu chamado da parte do cordão, fazê-lo calmamente, colocar-se horizontalmente sobre o corpo físico como na saída, e ir reintegrando nele aos poucos. Ao regressar, o espírito normalmente recorda o que viu, salvo se foi regresso precipitado. Mas, para facilitar as recordações, dar ao subconsciente, previamente, antes do exercício ou mesmo quando já desdobrado, sugestões repetidas nesse sentido. Bilocação, fenômeno mediante ao qual se constata a presença de um mesmo espírito encarnado em 2 lugares, aparentemente e ao mesmo tempo. Aparentemente porque os espíritos, conquanto possam irradiar seus pensamentos para muitos lugares ao mesmo tempo, os superiores, bem entendido, não possuem realmente o dom de ubiquidade. A bilocação não é uma faculdade mediúnica, mas um fato que se verifica em determinadas circunstâncias e que decorre do desdobramento, porque para encarnados não se pode dar bilocação sem exteriorização do espírito. Um exemplo clássico, Apolônio de Tiana, estando em Éfeso falando em uma reunião, calou-se repentinamente e logo em seguida passou a anunciar o assassinato do imperador, que neste momento estava presenciando em Roma, e no qual intervinha gritando: morte ao tirano. Portanto, o fenômeno do ponto de vista mediúnico é sempre passageiro, e tem 2 aspectos consecutivos e complementares: desdobramento no primeiro e incorporação, vidência ou materialização no segundo. Incorporação, quando o espírito, abandonando seu corpo carnal no local onde se encontra, dá uma comunicação, falada ou escrita, em local diferente. Vidência, quando o exteriorizado do corpo, em dado local, se manifesta astralmente em outro. E, finalmente, materialização, quando o desdobramento no local condensa-se de forma a poder ser vista em outro, por uma ou mais pessoas, mesmo não dotadas de capacidade de vidência. Bicorporeidade é fenômeno da mesma natureza que bilocação, com a diferença que esta mostra o acontecimento em seu aspecto de local de manifestação.
enquanto a bicorporeidade o mostra em relação ao veículo de manifestação. Bilocação significando 2 lugares e bicorporeidade significando 2 corpos. Mas o fenômeno em si mesmo é semelhante. O espírito exterioriza-se no local onde está e mostra-se no local para onde se locomoveu. Há, todavia, modalidades diferentes do fenômeno, fato que este justamente motivou a série de classificações e explicações complicadas e confusas formuladas por alguns escritores espiritualistas. Uma dessas modalidades é o caso dos dublês, indivíduos que deparam com um corpo físico duplo do seu, dotado ainda mais, em algumas vezes, da faculdade de falar. Não negamos estes fatos, dos quais há inúmeras referências na literatura espiritualista, e, segundo sabemos, a duplicata tanto pode ser uma projeção ideoplástica do indivíduo ou base, criada consciente ou inconsciente, caso em que ela seria muda. Ou se trataria de uma caracterização, uma simulação feita por um espírito desencarnado, manifestando-se em aspecto físico, indumentária, etc., semelhantemente ao indivíduo ou base, caso em que, então, o dublê poderia falar. Em se tratando, porém, de espíritos desencarnados de certo grau hierárquico, estes podem fazer-se visíveis em lugares diferentes. Como já dissemos, essa forma visível, nestes casos, é animada e possui o aspecto e as características que o espírito atuante deseja imprimir-lhe. Estes casos, entretanto, não devem ser considerados fenômenos de bilocação ou bicorporeidade, no setor mediúnico, visto que representam o exercício normal de um poder inerente a esses espíritos. Não é possível a um mesmo espírito animar, ao mesmo tempo, a 2 corpos, quando mais não seja pela simples razão de que a personalidade é variável, a individualidade é indivisível. Para tal, seria necessário que o espírito se bipartisse, o que fundamentalmente não é possível, porque as ligações perispirituais da encarnação só se dão com um corpo material determinado. E são tão profundas e especificamente individualizadas que somente com a morte se rompem. De tudo se conclui como regra geral que, em todos esses casos, mutatis mutandis, o espírito se exterioriza do seu corpo carnal no local onde se encontra, e assim, desdobrado, manifesta-se em outros lugares em variadíssimas condições e circunstâncias, mas nunca ao mesmo tempo e jamais em dupla individualidade. Dupla personalidade. Há, por último, os casos de dupla personalidade, que consistem em um mesmo indivíduo apresentar profundas alterações de sua personalidade comum ou costumeira, no temperamento, no caráter, na cultura, na educação, na voz, nos hábitos, etc., alternando as diferentes personalidades, às vezes durante meses e anos, como se tem de há muito verificado. Citam-se mesmo casos de tripla e quádrupla personalidade, alternando-se sucessivamente meses e anos no mesmo indivíduo. Aqui não se trata de desdobramento, que, como vimos, é a base comum dos fenômenos anteriormente citados. Na dupla personalidade, se ficar provado que não se trata de incorporações de entidades estranhas, caso em que o fenômeno não teria originalidade, pois já o estudamos no capítulo das incorporações. E se for demonstrado que tudo se passa no campo íntimo do médium, a explicação do fenômeno, segundo pensamos, pode ser a seguinte. Por motivos diversos, internos ou externos, que não é necessário enumerar, dilata-se para o médium o campo da mente menor, a usualmente utilizada, e o indivíduo passa a viver temporariamente com uma consciente diferente, que corresponde a um setor diferente da mente maior, no qual, pelos motivos diversos a que nos referimos, temporariamente se integrou. E como esse diferente setor conscional corresponde a fatos relacionados a uma outra encarnação, o indivíduo dessa encarnação manifesta uma personalidade diferente da pertencente ao mesmo indivíduo na presente encarnação.
porque, como já dissemos, a personalidade é variável enquanto a individualidade é indivisível. André Luiz cita um caso que pode ser considerado de puro animismo, a de uma mulher que, à aproximação de um desafeto desencarnado que a persegue, deixa-se dominar por reflexos da vida anterior. Quando foi apunhalada por ele, e revive em si mesmo os antigos sofrimentos, e representa a personalidade do passado. É um caso interessante na forma curiosa a confundir-se com a dupla personalidade, não por reingressação na mente maior, mas por reativações momentâneas das reminiscências guardadas no subconsciente e que perduram mesmo através do desencarne e do renascimento. Ela supõe encarnar uma personalidade diferente, mas na realidade somente exterioriza o mundo de si mesma, um caso forte de animismo, pois, e assim como o médium pode manifestar personalidade dupla, vivendo em dois setores da mente maior, pela mesma razão e pelas mesmas leis poderá aparentar personalidade tripla ou quádrupla, se bem que isto agora só se possa dar em circunstâncias mais raras e mais difíceis. Mas em todos os casos, como a mente total é uma só, conquanto possa entrar em atividade parcelada, e igualmente como sucede nas exteriorizações, nunca se dá divisão do eu, que é sempre uno, indivisível, integral. Vejamos agora a última manifestação de efeitos nesta série que estamos enumerando. 5. Mediunidade curadora. É a capacidade possuída por certos médiuns de por si mesmos curarem moléstias, provocando reações reparadoras de tecidos e órgãos do corpo humano, inclusive as oriundas de influenciação espiritual. Assim como há médiuns que emitem fluidos próprios à produção de efeitos físicos concretos, ectoplasmia, há os igualmente para a emissão daqueles que operam as reparações acima referidas. O fluido, em essência, é sempre o mesmo, substância cósmica fundamental, mas suas propriedades e efeitos variam imensamente segundo a natureza da fonte geradora imediata, da vibração específica e, em muitos casos, como por exemplo este de cura, segundo o sentimento que presidiu ao ato da emissão. A diferença entre os dois fenômenos está em que, no primeiro caso, a ectoplasmia, o fluido é pesado, denso, próprio à elaboração de formas ou à produção de efeitos objetivos por condensação, ao passo que no segundo é sutilizado, radiante, próprio a alterar condições vibratórias pré-existentes. O médium curador, além do magnetismo próprio, goza da aptidão de captar esses fluidos leves e benignos nas fontes enérgicas da natureza, irradiando-os em seguida sobre o doente, revigorando órgãos, normalizando funções, destruindo placas e quistos fluídicos produzidos por auto-obsessão ou por influenciação direta. Põe-se em contato com essas fontes, orando e concentrando-se, animado do desejo de exercer a caridade evangélica, como a lei do amor é a que preside a todos os atos da vida espiritual superior. Ele se coloca em condições de vibrar em consonância com todas as atividades universais da criação. Encadeia forças de alto poder construtivo que então vertem sobre ele e transferem ao doente que, a seu turno, pela fé ou pela esperança, se colocou na mesma sintonia vibratória. Os fluidos radiantes interpenetram o corpo físico, atingem o campo da vida celular, bombardeiam os átomos, elevam-lhes a vibração íntima e injetam nas células vitalidade mais intensa que, em consequência, acelera as trocas, assimilação e eliminação. De tudo isso, por fim, resulta uma alteração benéfica que repara lesões ou equilibra funções, isto no corpo físico. E agindo através dos centros anímicos, órgãos de ligação com o perispírito, atingem a este, que também se beneficia, purificando-se pela aceleração vibratória e assim se tornando incompatível com as de mais baixo padrão. Desta forma,
é que se operam as curas de perturbações espirituais na parte que se refere ao perturbado propriamente dito. Já sabemos que a maior parte das moléstias de fundo grave e permanente não podem ser curadas porque representam resgates kármicos em desenvolvimento, salvo quando há permissão do alto para fazê-lo. Mas em todos os casos, há benefícios para o doente, porque no mínimo se conseguirá uma atenuação do sofrimento. Nestes casos de curas, aplicam-se as advertências que fazemos quando tratamos dos passes e radiações. Convindo consultar esses tópicos, páginas 162 a 167. E como falamos em curas espirituais, julgamos acertado entender o assunto um pouco mais para nos referirmos às obsessões. Obsessão, no entendimento geral, significa loucura para nós, espíritas. Sabemos que são desvios momentâneos e passageiros do equilíbrio psíquico, que nem sempre afetam a mente. Esse assunto tem sido muito estudado e os autores espíritas conhecem bem seus detalhes e somente de passagem a ele aqui nos referimos. Para rematar as considerações que atrás fizemos sobre mediunidade curadora. Dividimos as obsessões quanto à origem em internas e externas. No primeiro caso, o doente é o obsessor de si mesmo. Existe, pois, uma auto-obsessão, cujas causas podem ser hipertrofia intelectual ou excesso de imaginação, vida contemplativa ou misticismo, esforço introspectivo sistemático, fixações mentais, inalteráveis, etc. O doente constrói para si um mundo mental divergente, povoado de ideias fortes ou mórbidas, que tornam fixas ou de concepções abstratas ou fantasiosas que se sobrepõem à razão, estabelecendo no campo da mente um regime de desvario, deslocando-a do campo das realidades ambientes. Nestes estados, há sempre predomínio do subconsciente. Como se vê, há um desvio funcional da mente consciente com base no próprio espírito. E quando esse desvio ultrapassa os limites daquilo que é considerado o máximo tolerável por todos, o indivíduo passa a ser taxado de lunático, demente. Nestes casos, o equilíbrio pode ser reestabelecido com a simples modificação das atividades normais do doente, que devem ser orientadas o mais possível para o campo das tarefas materiais concretas e objetivas. Busque-se uma substituição de pensamentos. No segundo caso, a obsessão é externa quando provocada por agentes estranhos, alheios ao doente, que podem ser diretos, entidades desencarnadas, indiretos, larvas, pensamentos, formas e outras espécies de influenciação telepática. Em todos estes casos, a perturbação tem duração mais ou menos limitada e, afastada a causa, cessam os efeitos, sempre recuperando a mente sua normalidade anterior. Somente podemos considerar loucura, isto é, desequilíbrio irremediável, os casos em que o organismo foi invadido por agentes patológicos ou causadores de lesões nos centros anímicos, como, por exemplo, a sífilis, o álcool, traumatismos, etc. Então, como bem se percebe, não se trata mais de obsessão, porém de lesões, que impossibilitam a mente de funcionar em ordem. E é em relação a estes casos, principalmente, que a mediunidade curadora se limita à atenuação do sofrimento. Nas obsessões mais graves, quando a cura é permitida, e em todos os demais casos só se colhem bons resultados quando o doente colabora, reagindo no campo moral, edificando-se no esforço de reabilitação. Caso contrário, os resultados serão passageiros, porque o doente acaba se acumpliciando com o obsessor e a obsessão sistematicamente reincide, em muitos casos perdurando até além da morte. Se houver reação, vão se desatando aos poucos os laços que prendem o obsessor ao obsidiado, acentuando-se cada vez mais a incompatibilidade vibratória dos perispíritos.
e dá-se por fim a separação entre ambos. Sabemos das dificuldades existentes no se compelir os obsidiados a colaborarem na sua própria regeneração. Comumente se afastam, negam-se a ouvir e assistir trabalhos e a seguir conselhos no que, aliás, como sabemos, são levados pelos próprios obsessores que, ligados fortemente aos seus perispíritos, dominam a sua consciência, pensamentos e atos. Os obsidiados se acostumam com os obsessores durante anos, há entre eles troca, permuta de fluidos e se os separamos violentamente, podem surgir lesões mais ou menos graves no organismo físico ou psíquico. É preciso ir desligando aos poucos. Nos casos de obsessão avançada, após as crises agudas dos ataques diretos, perseguidores e perseguido permanecem na mais estreita ligação telepática, agindo e reagindo mentalmente um sobre o outro. Os obsidiados julgam muitas vezes querer libertar-se, entretanto no íntimo alimentam-se como fluidos enfermiços do compromisso desencarnado e apegam-se a ele instintivamente. Milhares de pessoas são assim. Entretanto, é possível agir de forma a captar esse precioso concurso individual, em entendimento direto com o obsidiado, demonstrando-lhe o nosso desejo de curá-lo, e aos poucos, incutindo-lhe no subconsciente conceitos evangélicos apropriados. Por outro lado, levados à sessão de cura espiritual, devem ser submetidos a passes apropriados, por médiuns que possam e possuam faculdades curativas, os quais, como veículos dos espíritos, colocando as mãos sobre a cabeça do doente, projetarão sobre ele fluido elevados, captados no espaço, com o concurso de toda a assistência que deve estar concentrada fortemente naquele objetivo de cura. Este processo dá resultados apreciáveis e, no mínimo, se obterão afastamentos temporários em etapas progressivas e complementares de reabilitação psíquica do doente. O estado obsessional, em sua fase inicial, tem um nome já vulgarizado de encosto, quando o espírito que interfere é inconsciente e passivo. Numa outra bem mais avançada e mais grave, chama-se possessão, mas, generalizando, todos estes casos são fenômenos de vampirismo. Obsessão e suas modalidades são fenômenos que somente manifestam espíritos atrasados, pois não há possibilidade de serem loucos ou obsediados espíritos de evolução mais avançada. Por último, queremos lembrar que nem sempre o tratamento das obsessões deve ter em vista o afastamento do obsessor, porque tal coisa às vezes não se pode dar. Mormente, nos casos diretos, quando obsessor e obsidiado acham-se estreitamente ligados entre si por laços fluídicos e indissolúveis em tarefas de resgates kármicos. Para essas espíritas de grande movimento nas curas de obsessões, não pode ser aplicado o processo clássico das doutrinações individuais. Por isso estabelecemos na Federação Espírita do Estado de São Paulo o sistema que denominamos choque anímico, que permite assistir individualmente grande número de casos numa só sessão. O processo em síntese é levar diretamente ao coração do obsessor um forte jato de fluidos de amor. Vide trabalhos práticos de espiritismo, incluso na coletânea Prática Mediúnica do mesmo autor, Editora Aliança, São Paulo. André Luiz, em seu livro já citado, explica que médiuns existem que, aliviados dos vexames que recebem por parte de entidades inferiores, depressa lhes reclamam a presença, religando-se a eles automaticamente, embora o nosso mais sadio propósito de libertá-los. Enquanto não se modificam suas disposições espirituais com a criação de novos pensamentos, jazem no regime da escravidão mútua, em que obsessores e obsidiados se nutrem das emanações uns dos outros.
temem a separação pelos hábitos cristalizados em que se associam, segundo os princípios da afinidade. Entendemos um pouco este capítulo para oferecer ligeiros informes sobre o sombrio setor do vampirismo, do qual focalizaremos apenas 3 aspectos como segue. 1. O vampirismo de tóxicos, fumo, álcool, entorpecentes. 2. O de energias orgânicas. E 3. De ectoplasma, para materializações visando vários fins. Primeiro, os viciados nesses tóxicos. Quando desencarnam, continuam, entretanto, a sofrer o desejo do tóxico e, não possuindo mais o corpo orgânico terreno, satisfazem-se vampirizando os viciados encarnados através dos quais absorvem as emanações deletérias dos tóxicos. Segundo, espíritos desencarnados fracos, doentes, sofredores, aderem ao perispírito dos encarnados e sugam-lhes as energias vitais, com as mesmas as quais se retemperam, podendo levar suas vítimas a extremos de esgotamento. Terceiro, desencarnados absorvem ectoplasma de pessoas encarnadas e se materializam, por mais ou menos tempo, durante o qual executam atividades muitas vezes tenebrosas, dentre as quais se destacam as do vampirismo sexual, cujas materializações podem ser totais ou parciais, e se exercerem no plano material ou no espiritual. Quando o desencarnado é masculino e o encarnado é feminino, o primeiro é denominado incubo, e quando é feminino, sucubo. Vide do mesmo autor relembrando o passado, onde no capítulo Vampirismo há um relato interessante de incubo, nota da editora. Denominamos vampirismo terreno quando as relações se dão em nosso plano e vampirismo astral quando se dão neste último plano. Os casos desta natureza exigem tratamento espiritual e especial, muitas vezes drástico, para desligamento da entidade desencarnada. Esse setor de efeitos físicos, como se vê, é muito interessante e, às vezes, mesmo impressionante, porque os assistentes veem-se ainda postos em contato direto e objetivo com o espírito desencarnado. Os intelectuais encontram nele possibilidades inúmeras e ideias de exercerem investigação de fundo científico. Os que precisam ver para crer e os filiados a credos dogmáticos ou platônicos. Todos podem verificar pessoalmente a realidade da vida espiritual, do intercâmbio entre os mundos físicos e etéreos, enfim, da imortalidade da alma. Mas é preciso nesse setor agir com muito cuidado e discernimento, porque ele, justamente, oferece margem, pela sua complexidade, a uma série extensa de mistificações. Ora de médiuns, ora de espíritos, a confusão muito naturais para aqueles que não lhe conhecem as particularidades. Há uma porcentagem reduzida de manifestações que podemos citar como autênticas desta espécie, não passando muitas outras de fenômenos de outra espécie, que com esta se confundem. É comum, por exemplo, que os espíritos de planos inferiores ligados à Terra, pelo desejo que sempre têm de se manifestarem aqui, ou mesmo em missões de colaboração, utilizem-se de médiuns inconscientes, de incorporação, e usando as próprias mãos e pés desses médiuns, produzam as manifestações tidas como efeitos físicos, levitações de objetos, toque de instrumentos musicais, pseudomaterializações, etc., que não passam afinal de simples fenômenos de incorporação. Não cabe, nos limites deste nosso trabalho, entrar também no estudo das mistificações, conscientes ou inconscientes, de médiuns e de espíritos, bem como do meio de evitá-las, mas podemos acrescentar que, por 2 processos muito simples,
se pode selecionar as manifestações, sendo de segregar o médium de todo contato por aproximação, mantendo sempre a cabina sob vistas de todos, e outro, o de operar com meia luz, vermelho ou azul, de intensidade suficiente para tornar visível todo o aposento do trabalho e seus assistentes. A luz nem sempre impede a realização dos fenômenos, salvo os de caráter luminoso, que ficariam, é claro, prejudicados se utilizasse luz intensa. O poder-se ou não trabalhar com luz e a intensidade dessa luz, tudo depende da capacidade fluídica do médium e também de sua educação mediúnica. Mesmo que o médium ou o espírito operante não o desejem, devemos sistematicamente tentar a meia luz, pois somente assim se poderá garantir a autenticidade, verificar os limites e classificar devidamente os fenômenos produzidos e a recusa de submissão a estas exigências tão naturais, já por si mesma, torna suspeita a idoneidade dos operadores. Certos faquires no Oriente produzem os mais extraordinários fenômenos físicos, transportes, levitações, materializações, etc., em plena luz do dia e sem preparação ou auxílio dos terceiros, pelo emprego somente de sua capacidade de produzir fluidos e o concurso dos espíritos desencarnados, para que possam lidar sempre com material conhecido e facilmente manejável. Os espíritos, por sua vez, exigem mormente no início que os assistentes sejam em pequeno número e sempre os mesmos. Em seu livro já citado, André Luiz, referindo-se aos efeitos físicos, explica que os pensamentos e emissões de fluidos negativos, por parte da assistência, influem sobre o ectoplasma, que está sendo manipulado pelos espíritos, obscurecendo-o e danificando-o. Isso é razoável, porque, de fato, o selecionamento lhes garante o êxito do trabalho. Mas certo é, também, que havendo médiuns com a faculdade de ceder fluidos em volume suficiente, treino operacional e capacidade da parte dos operadores nos dois planos, os fenômenos se produzirão de qualquer forma. Outro aspecto da questão que devemos focalizar é que esta forma de mediunidade é aquela que mais depressa e sistematicamente exaure o médium, justamente atendendo à sua tarefa de doar fluidos. Os médiuns desta classe, a bem dizer, doadores de sangue fluídico, que não podem ser utilizados em constantes períodos de recuperação, muito embora os próprios espíritos operadores promovam, ao fim de cada trabalho, essa recuperação de alguma forma. Para aumentar a capacidade de doar fluidos, e desde que o diretor do trabalho seja pessoa competente, pode-se adotar o processo da aplicação da força primária, o fogo da terra, sobre os centros de força do perispírito, mais ou menos na forma pela qual fizemos sua adaptação às práticas espíritas. Essa aplicação, todavia, não se deve ser generalizada, pelos perigos que encerra na ocorrência de leviandades, exageros ou falta de conhecimentos apropriados. Vide obra Passes e Radiações, do mesmo autor, editora Aliança, São Paulo. Outra coisa que convém dizer é que os trabalhos de efeitos físicos, do ponto de vista espiritual, são de categoria inferior, e os médiuns dessa espécie, mais que qualquer outros, estão sujeitos a perturbações físicas, psíquicas, obsessões, degenerações. Para evitar isso, é preciso que não se entreguem completamente a este gênero de atividade e cuidem o mais possível de sua elevação moral. Mais que outros, a vaidade pode perdê-los, ou as tentações de benefício material. Porque se possuírem mediunidade em boas condições, sofrerão o assédio constante dos curiosos, dos investigadores, dos incrédulos e dos aproveitadores. Este é o campo em que a curiosidade de muitos encontra o pasto, nem sempre seguida da verdadeira compreensão espiritual.
que edifica no íntimo de cada um dos fundamentos da fé e os propósitos indeclináveis da reforma moral, que é a base cristã, fundamental da doutrina espírita. A produção de fenômenos tem indiscutível utilidade no campo da investigação criteriosa e bem-intencionada, mas não deve se transformar em objetivo fundamental de todo o esforço no estudo e na aplicação dos ensinamentos da doutrina. É preciso fugir ao encantamento que o fenômeno exerce sobre os trabalhadores inexperientes ou novatos, bem como do fanatismo muitas vezes obsessionante que afeta aqueles que não passam dos aspectos superficiais do problema e se agradam por vaidosos daquilo que lhes atinge a personalidade e que levam na conta de privilégios. E quanto aos médiums, é importante saber que devem se esquivar ao comércio de emoções com o invisível, sem um alvo elevado de benefício ao próximo, ao sentimento de monopolizar o intercâmbio, enfim, a busca de sensações e aventuras nesse campo de trabalho, tendo em vista a glória da mediunidade, que não reside no fato de ser o médium instrumento de determinadas inteligências invisíveis ou encarnadas, sejam quais forem, mas sim no de cooperar no esforço geral dos dois mundos, para benefício de todos. Os médiuns não são ferramentas cegas, manejadas por operadores exclusivistas, mas instrumentos humildes e fiéis da divindade.